Tá vendo aí, ó? Chegou na casa dele aí, ó, meio estressado, a mulher tava traindo ele, ó. Como foi a história dele? Fala aí. Estamos aqui hoje, treta, É. segunda-feira. Nós chegamos aqui na Fazenda Pontilhão. Aconteceu um fato aqui. Disse que esse aqui estava presente, agora nós vai tentar explicar para vocês como foi que aconteceu isso. Essa grande tragédia aqui na Fazenda Pontilhão. Nós vai passar aqui para ele aqui, como foi que aconteceu isso. Foi assim, cara, ele chegou em casa, né? Ele achou o cara em cima da mulher dele. Agora pocando mesmo de verdade. Aí foi, endoidou. Foi lá, olhou assim, a mãe dele assim, fudendo com assim, olhou assim. Excuse my name is. Aí ele pegou, né? Pegou a corda e se for, se matou e morreu. Falei. Hoje, dia 30 de abril, infelizmente foi uma obra. Tá lá, ó. E o vizinho fofoqueiro.